Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Surreal. Eu sou Felipe Ioro e hoje eu trouxe mais uma integral aqui para vocês. A integral de hoje é uma integral em que eu tenho um polinômio de grau 2 em cima e um polinômio de grau 3 embaixo, né? Ou seja, eu estou com uma integral que na verdade é uma função que a gente chama de racional em matemática, né? Uma função que é divisão de polinômios. Bom, logo de cara a gente já consegue ver que a derivada desse termo aqui de baixo, né? Que é uma das primeiras coisas que a gente sempre tenta, né, quando a gente está resolvendo integral, uma das primeiras coisas é olhar para o termo aqui de baixo e derivar ele, né? Por que a gente tenta isso? Porque se a derivada do de baixo for o termo de cima, essa integral é um log, e isso já mata direto a questão. Mas infelizmente a derivada do termo de baixo não dá igual ao de cima, e como as constantes são iguais aqui nos dois termos, eu não consigo fazer uma multiplicação única ou colocar esses termos em evidência para que a de baixo dê igual a de cima, né? A derivada do de baixo dê igual a de cima. Então, ir por esse caminho a gente não consegue. Mas o termo de baixo, ele consegue ter um x ao quadrado em evidência. E aí, se você põe um x ao quadrado em evidência, esse termo tem 3x, né? Sobra 1, e o menos x ao quadrado fica menos 1. Então, quando a gente já identifica uma, né, fatoração assim logo de cara, é muito interessante a gente começar por ela. Porque se tem uma fatoração, provavelmente dá para fazer alguma coisa com esses termos. Bom, o termo de cima não dá para colocar um x em evidência, né? Então a gente, mesmo dando uma fatorada aqui embaixo, a gente não consegue fazer nenhum cancelamento, né? Infelizmente, apesar de termos fatorado aqui embaixo, por x ao quadrado x menos 1, não há nenhum tipo de cancelamento que a gente possa fazer, porque esse termo não pode cancelar com esse, porque esse termo está sendo adicionado ou, né, subtraído de outros termos. Precisa ser produto para que eu possa fazer um corte em cima e embaixo, porque eu preciso dividir todos os termos que estão em cima pelo mesmo fator, né? Então, eu não consigo fazer um cancelamento aqui direto. Enfim, parece que não tem uma saída assim, muito direta para a gente fazer, né? Já que não dá, né, para cancelar termos aqui em cima e tal. A outra coisa que a gente poderia pensar são as raízes, né? X menos 1 zera quando x é igual a 1, né? X menos 1, ele zera quando, né? Ele zera quando x é igual a 1. Será que 1 é uma raiz desse termo aqui de cima? Porque se também 1 zerar, o valor 1 zerar esse termo aqui de cima, né, do numerador, automaticamente os dois termos são fatoráveis por x menos 1. E aí vai ter uma fatoração aqui em cima interessante. Tá? Mas o 1 não zera, né? Se você substituir aí rapidamente, né, o 2x ao quadrado menos 2x mais 1 por 1, você vai perceber que esse termo não vai zerar, né? Ele vai ser 2, 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1 mais 1, e isso dá 2 menos 2 mais 1. Até dá um zerinho aqui logo no início, mas esse 1 aí está atrapalhando tudo, né? Esse 1 está atrapalhando que a gente tente fazer qualquer substituição e atrapalhando isso. Bom, quando eu consigo fatorar o polinômio de baixo, mas não tem nada que eu consiga fazer além disso, nós temos um método que mata esse tipo, né, de questão sempre, né? Que é o método, né, de frações parciais. Ou seja, para eu ter chegado nessa fração aqui, eu vou só copiar essa parte que me interessa aqui. Vou escrever um pouquinho melhor também, mais coladinho aqui o símbolo de integral. Tá? Foi tão bom, né? Pronto. Agora, vou copiar. Para eu conseguir chegar nessa integral, muito provavelmente, pegando a integral aqui, ó, de volta, essa fração que está dentro pode ter vindo de uma soma de outras frações, né? Porque quando a gente soma frações, podem ser frações numéricas, etc., a primeira coisa que a gente faz para ficar uma fração única é fazer um denominador único. Muitas vezes, o nosso, né, denominador único é simplesmente pegando
o nosso denominador que está aqui, multiplicando pelo que está aqui, por eles não terem termos em comum. Então a gente faz esse produto e chegamos numa fração única, né? E aí isso vira 3 mais 2, e agora sim o denominador 6, né? 5 sextos. Tá? Isso também acontece quando eu estou somando, por exemplo, 1 sobre x menos 2 sobre x mais 1. Né? O que acontece aqui quando eu estou fazendo essa conta? Bom, o x é diferente, né, de x mais 1, eles não têm um fator em comum, esse cara não tem x em comum, esse termo tem x, mas esse não tem, então não dá para pôr em evidência, e esse termo não tem esse fator que é x mais 1 em comum, que ele é x sozinho. Então eu vou ter que multiplicar isso aqui por isso, e isso aqui por isso, para chegar num denominador comum. Qual é o denominador comum? É o produto dos dois, né, denominadores. Ou seja, é x mais 1 menos 2x. E aí eu vou chegar no denominador, que é 1 menos x sobre x mais 1. Tá? Então a primeira ideia que a gente tem, e o método, né, de frações parciais, então aqui é um método, tá, de integração por frações parciais. Essa ideia, ela é a ideia de você desfazer um MMC de frações que você fez, ou seja, uma soma de frações envolvendo, né, polinômios. Então eu vou desfazer. Se eu tivesse com esse lado de cá, ó, como é que isso aqui se separa em duas frações? Se separa dessa forma. Porque a gente fez essa conta e chegou nesse lado. Então é só voltar e a gente sabe que voltaria para cá. Agora, eu pego isso aqui, que eu não sei o que é, né? Como é que vai se desfazer em frações, e penso quais seriam as frações que estão do lado de cá que me geram esse termo, né? Essa é a técnica. Então, quais são as frações que eu coloco do lado daqui que vão me gerar esse termo, tá? E aí, ideias, né, que a gente pode ter, né, de frações são, se eu tiver alguma coisa sobre x, vai gerar um x embaixo, mas não vai gerar, né, um x ao quadrado, porque o MMC de x é só um x e não é x ao quadrado. Então, para eu ter com garantia o x ao quadrado aqui embaixo, eu preciso ter aqui um x ao quadrado. Não apenas o x. Eu preciso ter o x e ter um x ao quadrado. Eu preciso ter ambos. Beleza. A outra maneira, o outro termo que precisa é o termo que está sobre x menos 1, porque se eu fizer MMC entre esses dois termos, o x ao quadrado é o termo de maior grau, é ele que ganha. Então eu preciso ter também o termo x menos 1. Então eu preciso ter um outro termo sobre x menos 1. Tá? Então os três termos que eu preciso são x, x ao quadrado e x menos 1. Felipe, eu não podia ignorar esse termo aqui, ó, e pegar só o termo, né, de x ao quadrado? Você poderia, mas nem todas as combinações que você gerar aqui vão gerar todo tipo de combinação aqui em cima, tá bom? Nem sempre as combinações geradas por esses dois termos vão gerar todas as combinações aqui em cima. Esse sistema aqui de cima tem 3 termos para você identificar, ó. Tá? Esse sistema, né, daqui de cima tem 3 termos para você identificar. O 2, que é o termo que acompanha o x ao quadrado, o menos 2, que é o termo que acompanha o x, e o 1. Então aqui eu tenho 3 possíveis equações, e aqui, se eu colocar duas variáveis, que são os b's e os c's, eu vou ter duas equações, duas variáveis, para 3 equações, que é a equação que dá 2, a equação que dá menos 2 e a equação que dá 1. Não ficou claro? Vou explicar então um pouquinho melhor ainda. Pensa aqui comigo, né? O que vai acontecer? Volta para aquele mesmo exemplo e vamos imaginar que fosse possível fazer isso. Ou seja, vamos imaginar que a gente fosse fazer apenas 2 termos, tá? Só 2 variáveis. Então eu separei isso nisso. E aí vocês vão ver, a gente vai ver aqui na prática, né? Ó, vamos imaginar que só separem 2 aqui, ó, sem o termo com x. E vamos ver aqui na prática o que acontece. Como é que eu gero esse termo aqui?
multiplicando os dois que estão embaixo. Então esse termo, para virar esse, precisa que multiplique pelo outro, né, que é do outro lado, e esse termo, para virar esse aqui, que é o MMC, precisa multiplicar por x2. O que vai acontecer aqui em cima quando eu fizer a conta agora? A vezes x menos 1 mais o b vezes o x ao quadrado. Ó. Perfeito. E aqui eu vou colocar uma divisão única, né? E aqui embaixo é o produto dos dois. Agora, compara a nossa primeira com a nossa última. O denominador é o mesmo. Quando duas frações têm o mesmo denominador, o que acontece com os numeradores? Eles têm que ser iguais. Então, se esse denominador que está aqui desse lado, que é x2, x menos 1, é exatamente o mesmo denominador que esse que está aqui, ó, e são iguais, então eu concluo que o 2x ao quadrado menos 2x mais 1 tem que ser igual. Aí eu já vou fazer a conta, tá, gente? Ó, bx2, né, que é o termo que tem x ao quadrado, ax menos a. Daqui eu vou montar um sistema. Ó. O termo que multiplica o x ao quadrado é o b. Então o b tem que ser o termo que multiplica o x ao quadrado aqui. Porque nenhum outro termo vai interferir na soma desses. Então o único jeito de eu conseguir ter um 2x ao quadrado é se b for 2. Então o primeiro caso aqui já é b igual a 2. O termo que multiplica x é o a. O termo que multiplica x é menos 2. Então eu concluo que a é menos 2. O termo que multiplica a constante, o termo que é constante aqui é menos a. E o termo que é constante aqui é 1. Então menos a é 1. Olha o que aconteceu com o nosso sistema. Eu tenho três variáveis, né? Duas variáveis e três equações. Uma para cada uma das constantes aqui. Então aqui eu vou concluir que a é menos 2. E por essa aqui de baixo eu vou concluir que a é menos 1. Aí vem a pergunta, a pode ser menos 2 e menos 1 ao mesmo tempo? Resposta não, né? Isso é um absurdo. Então o que foi que deu errado? Por que isso deu um absurdo? O que deu errado foi eu acreditar que isso poderia ser igual a isso. O erro está aqui. Eu não posso fazer com que esse termo se decomponha nesse. Então eu não posso simplesmente ignorar esse termo aqui de grau 1, né, embaixo. Eu preciso ter três variáveis mesmo para poder montar o meu sistema e aí conseguir fazer a técnica, né, de frações parciais. Tá? É por isso que a gente meio que decora essa técnica, né? Porque ela representa a quantidade de variáveis que eu tenho que ter aqui. Se o polinômio de baixo tem grau 3, o de cima vai ter grau menor, porque se ele tivesse grau maior, eu só dividia mesmo fazendo a técnica lá de divisão de limite, normal. Mas quando o de cima tem grau menor, então o de cima vai ter a quantidade de variáveis que você tem o grau daqui. Se aqui é grau 3, eu vou precisar ter 3 variáveis para montar o meu sistema. Então, como o de baixo tem grau 3, eu preciso de 3 variáveis para montar o meu sistema. Tá? Em cima, né, o nosso polinômio é sempre grau 1 a menos. Então eu vou precisar desse mesmo número de variáveis, senão meu sistema pode dar impossível. Pode ser que até tivesse uma solução aqui, mas não foi o caso, não tem solução nesse caso, tá? Então qual é o meu erro? O meu erro foi acreditar que esse carinha aqui podia ser apenas, né, composto de duas frações. Claro que eu quero meio que facilitar a minha vida, né, gente? Então eu vou tentar colocar a menor quantidade. Mas a menor quantidade é sempre representada pelo grau do polinômio de cima. Aqui, esse carinha daqui de cima. E aí tem uma coisa interessante, né? Pensa aqui comigo, que polinômios de grau, por exemplo, né? Polinômios de grau 3, ele tem 4 constantes, tá, gente? Ó, se o grau do polinômio é 3, ele não tem 3 constantes. Ele tem 4 constantes.
Por quê? Porque ele tem a constante que multiplica o x ao cubo, depois ele tem a constante que multiplica o x ao quadrado, depois a constante que multiplica o x, e ele vai ter uma quarta constante, que é a constante que multiplica o x a zero, tá? Que é a constante livre do meu termo. Então ele tem 4 constantes, e portanto eu preciso de 4 variáveis aqui, né, desse lado, para conseguir fazer a conta, tá? Não tem jeito. Então, como esse polinômio de cima tem grau 2, o de baixo tem grau 3, logo, né, o de cima, o grau máximo, né, o máximo, né, desse termo de cima é 1 a menos, ou seja, 2, eu preciso ter 3 variáveis aqui. Menos que 3 não vai funcionar, ou pode dar num sistema impossível, que foi o que aconteceu. Pode acontecer algum caso que funcione? Pode. Mas não vale a pena você testar, né, porque você vai perder tempo e ter que refazer tudo de novo. Então, beleza. Então, a gente chegou à conclusão que, se for dessa maneira, eu vou escrever A sobre x, bx ao quadrado, cx menos 1. Só a título de exemplo, tá, gente? Imagina uma situação aqui genérica, né? Imagina um polinômio P aqui qualquer, e imagina que aqui embaixo eu tenho a seguinte, né, situação, tá? Genérica aqui, só para a gente ver se a gente está entendendo, tá? Eu vou botar aqui na frente x elevado ao cubo. Imagina que eu tenho um x menos 1 elevado ao quadrado, e que eu ainda tenho aqui um x ao quadrado mais 1, tá? Que não dá para decompor nos reais, porque as raízes aqui são duas complexas, né? Mais ou menos i. Quantas variáveis eu tenho que ter aqui, tá? Quantas variáveis eu tenho que ter? Então, esse polinômio aqui de baixo, ele tem grau quanto? 3. Esse x está ao quadrado, então multiplica 3 mais 2, né? Porque somos expoentes, então dá 5, com 2 dá 7. Então esse polinômio aqui, ó, ele tem grau 7. Vou fazer em outra cor. Tá? Ele tem grau 7. Então o polinômio que está em cima, o grau máximo que ele vai ter para eu fazer essa né, decomposição é grau 1 a menos, porque se for igual eu divido mesmo. Eu faço no algoritmo, né, lá da divisão, dá para dividir. E aí o resto ele vai ter grau menor. Então, o grau do de cima, o grau máximo é 6. Esse é o maior grau que o de cima pode ter, tá? Vou apagar aqui. Esse é o grau máximo. Não pode ter maior do que 6, tá? O grau máximo 6. Se for maior do que 6, eu divido e até mostro para vocês isso. Mas como é que ficaria aqui a minha decomposição? Ela ficaria assim, né? Um termo sobre x, eu tenho x aqui, preciso de outro termo sobre x ao quadrado, mais 1 sobre x ao quadrado, ó. Faz aí junto comigo, hein? Mais 1 sobre x ao quadrado. Depois, mais 1 sobre x ao cubo. Agora eu estou com os 3 graus aqui desse termo. Agora eu posso ir para o termo que tem x menos 1. Mas só que o x menos 1 também tem 2 vezes. Então eu preciso de mais 1 sobre a outra potência do x menos 1. Senão o MMC não vai dar o grau máximo possível aqui. Depois, eu tenho um termo com x ao quadrado. Então eu vou ter que colocar alguma coisa sobre x ao quadrado. Qual é o polinômio que eu coloco aqui em cima? É sempre grau 1 a menos do que esse aqui de baixo, do que o polinômio base aqui. Aqui é x, não é? Esse não é o polinômio x, então em cima é grau 0, porque aqui é grau 1. Apesar desse cara ser x ao quadrado, ele vem do polinômio base x aqui. Então, o de cima também é grau 1, 0, porque aqui o polinômio base é x, portanto, o de cima é x a 0, é constante pura. Aqui, idem. Aqui é grau 1, o de cima é grau 0, é constante pura. Aqui, o polinômio base, que é esse de cá, é grau 1, então o de cima é e. E o x ao quadrado? Esse polinômio tem grau quanto? 2, e não dá para decompor. Então, o de cima tem grau 1 e não 0.
Porque o de baixo tem grau 2. A base, que é esse polinômio aqui, ele tem grau 2. Então, em cima eu vou ter que colocar fx mais g, grau 1. Né? Grau 0 seria só uma constante, como é grau 1, fx mais g. E por fim, como esse cara também... eu não pus, mas vou pôr. Como esse cara também tem uma potência, eu preciso de mais um termo, tá? Agora não vai ter grau 7 não, gente. Ó. Agora vai ter grau 4, 2 ao quadrado, 4, mais 2 aqui, 6, mais 3, 9. Então, só corrigindo, que eu mudei ali o grau, esse cara aqui é 9, e, portanto, o grau máximo do polinômio de cima agora é 8. Tá? Vou tentar aqui, até vou tentar escrever menor. O grau máximo aqui, tá? É 8 agora. O polinômio de cima tem grau máximo 8. Tá? Ok? Esse aqui é 9, esse é 8, é o máximo. Se é grau 8, são quantas variáveis? 9 variáveis. Se é grau 3, são 4, né? Porque é os termos que acompanham as potências de x. Mas sempre tem que lembrar que tem a potência nula. Tá? Então aumenta sempre 1, porque vai de 0 ao grau máximo, que é 8. De 0 a 8 tem quantos números? 9 números, porque o zero está incluso. Então, esse termo aqui para fechar agora é o hx mais i, né, sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá? Por que grau 1 em cima? Porque a base, que é o termo que gerou a potência, a base tem grau 2. Então, o de cima tem que ter grau 1. Tá bom? Então, ó, olha quantas letras eu tive. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 letras. Por que são 9? Porque o grau do polinômio de cima é 8. Se o grau é 8, ele tem letra desde o grau 0 até o grau 8. Quantas letras tem de 0 a 8? De 0 a 8, se uma for por grau, né, vai ter 9 letras. Então aqui embaixo são 9 letras e, portanto, para resolver esse exercício é um sistema 9 por 9, tá? Então o que nós vamos fazer é isso aqui mesmo, essa separação aqui, é a separação que a gente vai fazer, tá? Bom, só para falar um pouquinho, eu vou repetir isso aqui, mas só para falar um pouquinho de novo, né? Se você tem aqui uma divisão de polinômios, tá, gente? A aula agora, né, ficou, né, completa sobre frações parciais. Se você tem uma divisão, né, de polinômios, e aí esse símbolo aqui é o símbolo que a gente fala de grau, tá, gente? Esse símbolo aqui é o símbolo de grau. Não é derivada nesse caso, tá? Vai ser grau. Grau de p de x, o grau do polinômio. Se o grau do polinômio de cima é maior ou igual ao grau do polinômio de baixo, tá? Esse é o grau do quê? Se é maior, eu posso fazer a divisão. Tá? Essa divisão vai dar um quociente aqui, tá? Que eu vou chamar de Q1, só para não misturar os nomes, né? É um quociente e um resto. Então, se o grau do de cima é maior, tipo assim, eu tenho x3 mais 1, e embaixo eu tenho x2 mais 1. Ué, se isso acontece, eu posso simplesmente dividir mesmo. Divisão tradicional mesmo, aqui. Aquela divisão que a gente usa muito lá, né, lá para fazer, né, limite. A gente divide normal, ó. x3 dividido por x2 dá x. Multiplica dá x3. Troca de sinal, menos. Aqui multiplica dá x, troca de sinal, menos x. Matou, isso é menos x mais 1, é o resto. Tá vendo? Ó. Dividendo, né? Divisor, resto e quociente. Então o que eu faço? Eu transformo o x ao cubo mais 1 em x2 mais x, multiplicado pelo quociente, né? Divisor, quociente, mais o resto, que é menos x mais 1. Tá? Então, ó, esse polinômio aqui de cima, que era o dividendo, ficou divisor vezes quociente mais resto. E aí a minha fração, ela se separa em duas frações. Uma, que é esse termo aqui, que você
fez a divisão, né? Deixa eu só colocar aqui mais um, né? Não sei porque eu cismei ali em colocar mais x, mas aqui é mais um, né? Ó, aqui, ó, x2 mais 1, tá, gente? Era mais um já, mas aí eu cismei de colocar x. Pagar só me corrigir aqui. 1, que é esse termo dividido por esse, mais o resto. Agora, deixa com parênteses mesmo. Parênteses nunca vai me atrapalhar, né? Nunca é demais. Aqui, pronto. Esse termo cancela com esse. Então, quando você tem uma situação, tá, em que o grau de cima é maior do que o grau de baixo, tá? O grau de cima é maior do que o grau de baixo. Sempre que essa situação acontecer, você vai fazer o algoritmo da divisão, que eu fiz aqui, e vai separar as frações numa fração que, na verdade, é um polinômio agora, não tem mais embaixo, né? Cortou, porque você dividiu. Então fica só o quociente mesmo. E vai sobrar o resto sobre o x2 mais 1. Ou seja, vai sobrar o caso em que o grau de cima é menor que o de baixo. Mais uma integral que você já sabe fazer, porque aqui é integral de polinômio. É sempre aumentar o grau 1 em 1 e dividir. Tá? Então, se o grau de cima for maior do que o de baixo, você vai tirar a parte que é maior e a parte que não é maior, você vai fazer frações parciais. Tá? Exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Frações parciais. Então, voltando aqui, tudo de novo, vou então pegar esse termo aqui, tá? Que eu já sei que é x ao quadrado, x menos 1, vou separar em 3 termos. Agora eu já sei que são 3 termos. Já está bem claro aí, né, justificado, né, matematicamente. Não está demonstrado, mas está bem, né, justificado. E embaixo, x menos 1. Agora eu vou fazer finalmente MMC aqui, ó. Bom, por quem eu tenho que multiplicar esse termo? Bom, para ele virar um x ao quadrado, eu preciso de x. Mas para ele virar o x ao quadrado vezes o x menos 1, além de precisar de x, eu preciso do x menos 1. Esse termo, para virar x ao quadrado x menos 1, eu preciso só do x menos 1. E esse termo, para virar o x ao quadrado x menos 1, eu preciso só de x ao quadrado. Então, com essa, né, manobra, a parte de baixo já se tornou aquilo que eu quero, que é x ao quadrado x menos 1. Já virou isso, a parte de baixo. Agora, a de cima, ela virou A que multiplica x, x menos 1, B que multiplica x menos 1, e aí, né, não vai caber aqui, mas eu vou colocar aqui assim do lado, um C que multiplica o x ao quadrado. Tá? Agora eu vou igualar esse termo de cá com esse termo de cá, os numeradores, porque os denominadores já são iguais. Então, ó, distribuindo aqui o A, o AX, né, eu vou ter AX ao quadrado. Qual outro termo que tem, né, o x ao quadrado? É o C, tá vendo? Vou juntar mais cx ao quadrado. Isso tem que dar quanto? 2x ao quadrado, que é o cara do outro lado. Perfeito. Quais os termos que tem x agora? Menos ax, que é o produto aqui, mais bx, que é o produto aqui. Então, menos ax mais bx tem que dar o quê? Menos 2, que é o termo que está do outro lado. E por fim, né, o único termo que tem, né, constante é o menos b aqui, porque esse termo tem x e esse termo também tem x, os dois termos. Então é só o menos b que sobrou. O menos b vai ter que ser 1 aqui, ó, que é o último termo. Daqui eu montei o meu sistema, né? Daqui a gente vai ter um sisteminha, aqui é 2x, né? Daqui a gente vai ter um sisteminha, né? Qual o sistema que a gente montou? Vamos lá. A mais C dá 2. Menos A mais B é menos 2. E menos B é 1. Está feito o meu sistema, né? Copiar a sisteminha para mim.
Vamos seguir para a próxima página. E aí, puxando o nosso sisteminha para resolver agora, a gente já sabe automaticamente que B igual a menos 1, né? Ficou fácil isso aqui. Usando essa aqui junto, usando essas duas, né? Essa mais essa, a gente sabe que menos A mais B, que é menos 1, é menos 2. Então a gente sabe que o menos A passa para lá, é menos 2 mais 1. E, portanto, menos A é menos 1. E, portanto, A é 1. Agora que eu sei A e B, eu uso aqui a primeirinha, né? Puxa para cá. Vou saber que A mais C é 2. O A é 1. Então, o C é 1 também. Então, meu sistema agora está resolvido, né? Só para a gente lembrar, A e C são 1, B é menos 1. Então, A, C são 1, B é menos 1. O que nós tínhamos? Nós tínhamos que 2x ao quadrado menos 2x mais 1 era A sobre x, B sobre x2, mais C sobre x menos 1. Tá? Então, essa nossa integral ficou integral D. Abriu. O A é 1. Então, 1 sobre x. O B é 1. Menos 1, né? Então, pagar aqui só para menos 1 sobre x2. E o C é 1. 1 sobre x menos 1. Então, dessa maneira que está escrito, eu não sei fazer, mas como isso é igual a isso, e isso se decompõe assim, e o sistema está resolvido, eu decomponho em 3 integrais. E aí, eu resolvo elas separadamente. Essa integral mais essa integral. Eu vou deixar o sinal de menos dentro, eu sei que podia estar fora, mas tem um motivo. E essa integral, que é x menos 1. Tá? Bom, integral de 1 sobre x é log de x mesmo, né? Morreu. Esse cara é justamente a derivada de 1 sobre x, né? A derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x2, porque cai o menos 1, né? Aí fica menos 1 sobre o expoente diminui de novo. Então, menos 1, menos 2. Então, esse cara é justamente a derivada de 1 sobre x. E esse último termo, como aqui é grau 1 também, e a constante não influencia na hora de derivar, isso também é log do que está embaixo, né? Porque a derivada dessa parte de dentro continua sendo 1. Não vai influenciar na hora de derivar. Continua 1 sobre o que está dentro. Derivada desse termo é 1 também, então não influencia. E assim a gente chega aqui na solução final. Bom, espero que você tenha gostado dessa aula aqui nas frações parciais. Se você está gostando do nosso canal, deixa o seu like, marca para receber, né, todos os nossos vídeos aí, né, que é o sininho, e, né, compartilha esse vídeo. Tá? Se você quiser alguma questão específica, deixa aqui, né, nos nossos, né, comentários o que você quer que eu faça. E um abraço, ótimos estudos!